Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez e quero convidar a todos para o nosso momento sublime. Que seja um momento especial para mim, para você, e que seja também especial para o Senhor, nosso Deus, que aprova ou desaprova as nossas palavras, as nossas compreensões, a nossa fé, nosso amor. É Ele que nos avalia e é a vontade dEle que nós queremos fazer e cumprir, é a Ele que nós queremos agradar. Portanto, devemos submeter tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que falamos a esse Deus maravilhoso. Então, o momento sublime é um momento de adoração, é um momento em que nós buscamos estar diante do Senhor numa devocional. Então, nós precisamos tratar com Deus. É Ele que nós devemos ouvir, é com Ele que nós queremos lidar e é a Ele também que nós queremos obedecer, né? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 4, ele escreve assim: em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. É uma passagem bíblica maravilhosa, é um texto esclarecedor. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina algumas lições muito importantes, lições necessárias que precisam ser aprendidas e colocadas em prática. É verdade. Por exemplo, a primeira lição, o quanto Jesus Cristo foi obediente ao Pai. Então o apóstolo Paulo destaca essa obediência. Jesus Cristo em obediência à vontade do Pai. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Então, quando o acerto foi feito de o Filho vir ao mundo morrer pelos nossos pecados, o Filho foi ouvido e o Filho disse sim. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Se a vontade do meu Pai é salvar a humanidade, então eu me ofereço para ser o mediador dessa salvação. Isto é maravilhoso. Então o apóstolo Paulo, nesse pedacinho da Bíblia, destaca essa verdade extraordinária, o quanto Jesus Cristo foi obediente ao Pai. Mas também ele destaca nesse versículo o quanto Jesus Cristo nos valorizou, o quanto Jesus Cristo nos amou também. O Pai nos amou, porque Deus amou o mundo. Jesus Cristo também nos amou. E nos amou de tal maneira que se ofereceu. Então, nós vemos aqui essas verdades, essas lições sendo ensinadas a nós através do apóstolo Paulo e que precisam ser obedecidas por nós, né? Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto são os resultados da obediência de Cristo. O que isso resultou? A obediência dele ao Pai, a necessidade, a decisão dele de fazer a vontade do Pai. Né? O que isso resultou? O resultado, diz o texto, tirar os nossos pecados. O objetivo de Jesus era limpar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados, tirar os nossos pecados, né? É por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, Então, o objetivo de Jesus Cristo ao obedecer o Pai era vir ao mundo, se oferecer em sacrifício por nós para tirar os nossos pecados. Que coisa maravilhosa, que amor extraordinário. Outra coisa, diz lá o texto do apóstolo Paulo, nos livrar deste mundo mau. Nós estávamos perdidos, dominados pelo pecado, escravizados por Satanás.
Não havia esperança para nós. Então Deus nos amou de tal maneira que em Cristo Jesus ofereceu para nós uma saída, abriu uma porta para nós, a porta do perdão, a porta do livramento, a porta que tira de nós o pecado. Uma vez que entramos por essa porta, estamos livres deste mundo mau. Agora, em Cristo Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não estamos mais à mercê de Satanás, o nosso inimigo. Nós não precisamos mais continuar pecando, porque agora, libertos por Cristo, nós podemos dizer não ao pecado, não ao diabo, não a este mundo mau. Então, o apóstolo Paulo diz que o Pai, em Cristo Jesus, promoveu essa libertação para nós. Agora, nós também devemos fazer a vontade do Pai, em resposta, em gratidão, em forma de gratidão, de reconhecimento pelo tanto que Cristo fez por nós. E uma vez que Cristo fez por nós, foi por obedecer à vontade do Pai, nós precisamos andar com Cristo, obedecendo também à vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai para nós? É que nós sejamos obedientes aos ensinamentos do seu Filho, Jesus. Que agora façamos de Jesus o nosso Senhor. Não só o nosso Salvador, o nosso Libertador, mas o nosso Senhor. Aquele que manda em nós. Aquele que ordena e nós devemos obedecer. Aquele que ensina e nós devemos praticar. E os ensinamentos de Jesus são muito claros. O primeiro ensinamento de Jesus é fé exclusiva. Só podemos crer num Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai dele, Deus, o Senhor. Então nós devemos ter fé exclusiva. Nós devemos amar a Deus, em primeiro lugar, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Isso é ensinamento de Jesus. Se você quer agradecer a Deus pela dádiva de Jesus, obedeça a Jesus nesse mistério. Ame ao Senhor com todo o seu coração. Ame as pessoas com as quais você se relaciona. Ame até mesmo seus inimigos. Um outro ensinamento de Jesus é que nós devemos vigiar constantemente e fugir das tentações. Isso é fazer a vontade de Jesus. Isso é obedecer os ensinamentos de Jesus. Orar sem cessar é ensinamento de Jesus. Então nós devemos praticar a oração, orar constantemente, estarmos em plena comunhão com Deus e ainda praticar as boas obras para que mais pessoas sejam alcançadas pelo grande amor de Deus através de Cristo Jesus. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, meus amigos queridos. Deus tem planos para você. E esses planos incluem você se submeter totalmente aos ensinamentos de Jesus Cristo. Em obediência a Cristo, nós fazemos a vontade de Deus. Pai querido, muito obrigado, porque agora está no nosso alcance fazer a tua vontade, andar na tua presença, obedecer os teus ensinamentos. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus, o teu Filho, continua em nós, através do teu Espírito Santo, fazendo a obra de crescimento espiritual em nós. Muito obrigado por tudo. Abençoa, meu Deus, os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.